Olá, alunos, queridos alunos da pós-graduação do Instituto Casagrande. A gente está aqui na disciplina Metodologias Ativas e Práticas Pedagógicas, né? Na segunda parte do nosso encontro, da nossa discussão aí, que trabalha com introdução a metodologias ativas, né? Começamos com habilidades e competências, agora metodologias ativas e, na sequência, ferramentas, né? Então, a ideia aqui é convencer, né, vocês e nos convencermos, né, de que metodologias ativas e ferramentas digitais caminham juntas, né, são igualmente importantes, né. Então a gente vai caminhando aqui. Bom, então o que são as metodologias ativas? Você deve ter lido no material, se não o leu, acho que vale a pena, né? É um material que dá suporte aí ao que a gente está conversando, vale muito a pena ler o material, consultar, é um texto bem objetivo também. A ideia aqui é dizer para você o seguinte, olha, por meio das metodologias ativas, o aluno desenvolve o senso de autonomia e autodeterminação, né? Então, metodologias ativas têm uma série de prerrogativas, né? Vamos dizer assim, né? Mas a principal ideia é colocar o aluno como protagonista do processo de aprendizagem dele, né? Então, como é que a gente viabiliza isso, né? Como é que isso pode ser alcançado? O fato de você valorizar a centralidade do aluno é uma forma, inclusive, de valorizar o próprio professor. Isso que nem sempre as pessoas entendem, né? Mas é muito importante lembrar que a estratégia do uso das metodologias ativas é construída pelo professor, né? Então, ele é extremamente importante. Bom, o que é necessário para se aplicar metodologias ativas, né? Ter clareza de que haverá mudanças representa riscos, né? Mas haverá mudanças metodológicas, o risco no sentido da alteração de um status, né, com o qual a gente está habituado, né? E quando você trabalha com metodologias ativas, você está, vamos dizer assim, lidando com muitas direções possíveis. Não tem um único caminho, né? Diferente do ensino tradicional que a gente está habituado, né? Que tem um único caminho. Não, o ensino via metodologias ativas ele é multifacetado, vamos dizer assim. Ele tem uma riqueza de possibilidades, né? Que é inegável. As tecnologias poderão melhorar a qualidade do ensino e trazer diferenciais para as aulas, é fato. Agora, só metodologia sem as ferramentas digitais, talvez você não consiga implementar muitas das suas ideias, e só as tecnologias, além de você não avançar em termos de metodologias ativas, né, você ficar preso às ferramentas, você corre o risco, inclusive, de reforçar o ensino mais tradicional. Tá? Então, essa é uma questão extremamente importante para a gente salientar, né? Metodologias ativas caminham juntas, né, com as ferramentas digitais. Bom, então como é que você trabalha, desenvolve? Tem muitas abordagens, né? Duas famosas a abordagem de aprendizagem baseada em problemas, onde você pega questões fictícias ou reais, mas significativas, né? E com base nesses problemas o aluno persegue, busca soluções, e aprendizagem baseada em projetos que geralmente envolvem várias disciplinas, né? São um esforço mais coletivo, né? Não necessariamente, mas muitas vezes acontece assim. E os alunos adoram, viu, pessoal? Os alunos adoram resolver problemas e adoram trabalhar em projetos, né? Às vezes a gente não tem muito essa noção, mas eles querem a quebra da rotina. Eles querem falar, eles querem dialogar, eles querem trocar, eles querem criar, né? Então, essa fé, vamos dizer assim, né, por parte do professor é muito importante. E quando você trabalha com metodologias ativas também, você está considerando o trabalho entre alunos, né, pares de alunos ou grupos de alunos. Então, se desenvolve habilidades aí de colaboração, de comunicação, de respeito, né, de empatia, todos temas extremamente importantes, né, para o mundo que a gente está vivendo, para a época que a gente está vivendo. Tá? Então, metodologias ativas, elas descortinam assim, inúmeras possibilidades, né? O intuito dessa disciplina é introduzir esse tema. Você vai ter depois
aprofundamentos, né, sobre como implementar a aprendizagem baseada em problemas, em pesquisa, em projetos, etc. Mas é bom lembrar que existem várias vertentes, né, de metodologias ativas que têm o aluno como centro da aprendizagem, conforme já vimos, né? Bom, entre as denominações, a gente pode incluir aprendizagem baseada em problemas, aula invertida, design thinking, aprendizagem por pares, né? TBL, né? Team Based Learning, metodologias ágeis, rotação por estação, GVGO, júri simulado, estudos de caso, gamificação, roda de conversa, aquilo que você criar para quebrar a rotina, para colocar o aluno para pensar e, vamos dizer assim, tirar o foco do conteúdo e colocar o foco na aprendizagem do aluno, você está galgando, né? Está escalando a ideia das metodologias ativas, né? Da aprendizagem ativa, da aprendizagem significativa. É um desafio enorme, a gente ouve falar disso, na verdade, há muitos anos, né? Mas a implementação sempre foi complexa, sempre houve resistências daqui e dali. Agora, ao que parece, né, essas resistências estão caindo, pessoal. Então, é um grande momento de você buscar o seu lugar ao sol, vamos dizer assim, né, enquanto professor, enquanto professora, e pensar, puxa, eu consigo fazer diferente, eu consigo criar estratégias novas, eu consigo colocar essa meninada para pensar junto, para conversar, para discutir. É curioso, né? Porque no método tradicional, né, que a gente poderia até chamar de metodologias passivas, né, o aluno ouve, anota, escuta e fala pouco, né? E o professor fala muito. E o conteúdo é o elemento principal, né? Nas metodologias ativas, é o aluno que é o elemento principal, é a aprendizagem que é o elemento principal. Então, isso tem a ver com o conteúdo, evidentemente, né? Mas não só. Tem a ver com solução de problemas, tem a ver com estratégias de continuar aprendendo sem depender do professor, tem a ver com busca da informação de forma autônoma, né? Livre da pressão por notas e coisas assim. Então, é bem interessante a gente pensar em metodologias ativas, a gente precisa realmente dessa mudança, né? Por isso é importante vocês estarem aqui, a gente está conversando sobre esse tema. A pirâmide de aprendizagem de Glasser, né, bastante conhecida, ela tem o mérito de colocar em um mesmo gráfico diferentes tipos de aprendizagem, né, de aprendizado, e um olhar, assim, vamos dizer, simultâneo, né? Segundo essa pirâmide, as pessoas aprendem muito mais quando ensinam umas às outras, né? Aí a importância do trabalho colaborativo. As pessoas aprendem muito quando praticam o que aprenderam, né? Ou seja, usam o que aprenderam para alguma coisa. Elas aprendem muito quando elas participam, conversando, perguntando, repetindo, reproduzindo, definindo, debatendo, né? Aprendem, aqui, segundo o gráfico, 50% vendo e escutando, 30% vendo, 20% escutando e uma, vamos dizer, numa escala inferior, né, por meio da leitura, né? Uma leitura no sentido da passividade, né? Claro que existem diferentes tipos de leitores, né? Mas na média, pessoal, a leitura para quem não é um bom leitor, vamos dizer assim, né, que é a grande massa, né, a grande maioria dos alunos, é necessário conversar sobre o que está lendo, é necessário falar sobre o que está lendo. Você vê que aí a gente vai descendo na pirâmide, né? É necessário praticar sobre aquilo que se leu, é necessário, inclusive, trocar ideias com os colegas, né, para ter, vamos dizer assim, segurança de que aquilo que foi aprendido dialoga, né, com a realidade. Então, é bem curioso essa forma de enxergar a relevância do método ativo, né? Você aprende mais fazendo. Todo mundo sabe disso, né? Mas até hoje os nossos métodos institucionais, vamos dizer assim, eles nunca apostaram nisso, né? Agora a gente precisa apostar porque a gente está num cenário de educação híbrida. Agora o aluno tem o professor, tem a professora, mas ele também não tem o professor e a professora. Ele também precisa se virar, ele também precisa ter autonomia. E para isso existem as ferramentas digitais, né?
e existem as metodologias ativas, né? Então, avançando um pouquinho, daqui a pouco eu recuo para reforçar um ponto, né? Mas qual que é a nossa conclusão? Metodologias ativas valorizam o aluno na qualidade de sujeito da sua aprendizagem, né? Desenvolvendo competências que não são atingidas na educação passiva tradicional. Vamos pensar um pouquinho. Como é que o aluno aprende a ser líder? Ele tem que aprender a liderar conversando, trabalhando em equipe, né? No método tradicional isso não estava previsto, né? Como é que o aluno aprende a aprender, a continuar aprendendo? O método tradicional esteve, né? Sempre focado no conteúdo que já chega pronto, né? Como é que o aluno aprende a investigar soluções? Aí é metodologias ativas, né? Aí você pode pensar, poxa, mas os alunos têm as respostas na internet. Muito pouco, na verdade, né, pessoal? Porque os alunos têm a busca da informação imediata na internet, né? Mas as soluções dos problemas envolvem trabalhos aí um trabalho de raciocínios, né, de alto nível, que a informação é apenas um dos elementos, né? Ele precisa saber sintetizar, analisar, separar o que é importante do que não é, e tudo isso tem a ver com metodologias ativas, né? Já quanto à implementação, ela exige, evidentemente, criatividade, né, esforço do professor. Agora, a expectativa é que os alunos aprendam mais. A expectativa é que os alunos participem de uma forma diferente, né? A expectativa é de que o professor se sinta valorizado e perceba que o papel dele não é só de transferidor de conteúdo, né? Mas sim de um animador da aprendizagem, de um consultor dessa aprendizagem, né? Eu vou recuar um pouquinho para lembrar que todos esses temas que estão apresentados aqui, ou boa parte deles, estão previstos no nosso curso de pós-graduação em disciplinas específicas, né, que ocorrerão mais adiante. Então é isso, pessoal. Acho que as metodologias ativas elas dão protagonismo para o aluno, né, mas ao mesmo tempo elas revitalizam o papel do professor, né? Só que o professor precisa estudar, precisa fazer o que vocês estão fazendo, né? Ele precisa ir atrás, precisa ler, precisa refletir, precisa ter a coragem, né, de encarar a mudança e de considerar que ele é parte da mudança e pode fazer com que essa mudança chegue ao melhor resultado possível. Tá bom, pessoal? Então eu insisto na leitura dos materiais, né? Muito importante você voltar nos vídeos aqui, você pensar nos exercícios, você entrar nos links e se aprofundar, porque é muita informação. Agora, o mais importante a gente já está fazendo, né? Que é ter uma base, ter a motivação e ter a consciência da necessidade dessa mudança, tá bom? Então, nos encontramos aqui no nosso próximo tópico, ok? Até lá.